Olá, hoje nós iremos trabalhar algumas questões do conhecimento gramatical, né, da banca Carlos Chagas, para que vocês possam compreender como é que vocês vão literalmente abordar a questão. Antes de iniciarmos a resolução das questões, gostaria de comentar um pouquinho para vocês a sistemática da banca, como é que ela cobra o assunto, o estilo de questão, e aí depois mostrarei para vocês alguns itens relacionados aos tópicos que eu vou comentar aqui agora. Por exemplo, se você vai fazer uma prova da Fundação Carlos Chagas, você não pode ficar testando a informação somente em provas do SESP, da prova da ESAF, porque é uma banca que tem um raciocínio para a língua portuguesa bem diferente das demais. Por exemplo, na parte gramatical, que é literalmente a questão da regra, é uma banca que cobra a regra em si. Ela não pede para você interpretar o comando da questão, ela não pede para você analisar a informação textualmente. Então você tem que analisar o trecho ali no item. Então é uma banca que cobra a regra em si, não é uma informação contextualizada. Por exemplo, os assuntos mais cobrados hoje pela FCC, se você vai fazer a prova, se você tem noção, você tem a questão de praticar a informação, você tem que primeiro testar o que você tem aí numa prova que só cobra raciocínio gramatical. Então os principais assuntos hoje que a FCC cobra dentro da sua prova, além da parte de interpretação textual que ela vai trazer em toda a prova, primeiramente ela trabalha aquele ramo contextual, de você interpretar o texto, e depois ela começa com as questões gramaticais. Então o primeiro ponto aqui de língua portuguesa, nós temos o verbo. E só dentro de verbo nós temos assim, olha, hoje a questão que mais cai na prova da FCC é sobre verbo. Se você observar, dificilmente vocês vão encontrar uma prova da Fundação Carlos Chagas sem uma questão sobre verbo. Agora, quais são os pontos que ela literalmente ataca do verbo? Primeiro, flexão verbal. Saber se o verbo está no pretérito, se ele está no presente. Então ela vai pedir para você marque a alternativa em que o verbo esteja flexionado no mesmo tempo do verbo tal. Então ela pode perguntar para você se todos os verbos estão flexionados corretamente dentro do trecho. Ela vai te dar uma série de frases e questionar se o verbo está ali flexionado corretamente. Então o primeiro estilo de questão, e muito incidente na prova, vocês encontram muitas repetições. E aí, segundo ponto em relação ao verbo, é correlação. Então, olha aqui, a segunda informação, nós temos a correlação de modos e tempos verbais. Essa questão da correlação de modos e tempos verbais é um momento que eu vejo que o pessoal erra muito. Primeiro, porque aqui não depende só de você saber a regra de correlação, até porque não existe uma regra perfeita de correlação verbal. O que você tem de observar dentro de uma questão de correlação, que eu vou mostrar para vocês, principalmente a questão de você saber interpretar, ocorre principalmente em períodos compostos, você saber o que a oração principal diz, para que você saiba o que você coloca na oração subordinada. Então, outra questão também em relação ao verbo, incidente na prova da FCC. Depois vem a questão das vozes. Vozes verbais. Então, em relação às vozes, aí ele pergunta, são dois estilos. Primeiro, marque a alternativa, em que o verbo não pode ser transformado para voz ativa ou voz passiva, tanto faz, ele pede a transformação de vozes. E o outro estilo é de ele colocar a frase e pedir para você já pegar qual seria a forma verbal resultante se você tivesse a transformação daquela estrutura. Então, outro estilo também, essa aqui é quase de todas, do verbo, as vozes, eu vejo com maior incidência do que qualquer outra aqui, certo? Por último, em relação ao verbo, vem a concordância. Então, existe também a questão da concordância. Essa também é outra que dificilmente você encontra uma prova da FCC sem o estilo da questão da concordância verbal, certo? Então, nesse momento aqui, nós vamos observar algumas questões sobre esses pontos aqui, Então, aula 1, a gente vai trabalhar a questão da flexão, da correlação, das vozes e da concordância. E aí nós temos também outras aulas, e cada aula eu vou mostrar para vocês o que vocês devem prestar atenção em relação à banca Fundação Carlos Chagas. Fora isso, outro estilo também, vou mostrar para vocês, nós temos aqui outro estilo muito cobrado, que é a questão de você saber o que é causa e consequência. Também vamos aprender a resolver essa questão, o que é causa e consequência, que é outro estilo também muito cobrado na prova da FCC. E, por último, a questão da redação, o confronto de frases corretas. Redação
de frases. Outra informação que vocês vão observar que ele quer que você saiba tanto interpretar, quanto saber o que é uma frase correta, uma frase gramaticalmente clara, concisa, impessoal. Então, lá no edital vocês vão encontrar assim, confronto de frases e redação de estruturas. O que seria isso? Não é uma redação que vocês vão literalmente lidar. É uma questão de você saber qual que é a melhor redação de uma frase, saber julgar um item ali, que vai colocar uma série de estruturas e você tem que marcar a melhor estrutura, aquela que é mais clara, concisa, uniforme e, consequentemente, formal, de acordo com a norma culta da língua. Então, a gente vai aprender a lidar com essas questões aqui. No primeiro momento, a gente vai trabalhar, na aula de hoje, vocês têm um material em mão aí, que fala sobre verbo, que a gente vai pegar a flexão, correlação de modos e tempos verbais, as vozes e, se der tempo, a gente pega a concordância, até porque a concordância é uma aula bem específica, são vários casos, a gente pode pegar, se der tempo, a gente pega isso aqui ainda hoje, certo? Então vamos lá para o primeiro tópico aí da nossa aula de hoje, que é o verbo, em relação à flexão, certo? Então, para começar, observe como é que a FCC vai cobrar isso de vocês. Hoje, os principais verbos cobrados pela banca são aqueles verbos que tem uma ela pode trabalhar um verbo efetivo, ela pode trabalhar um verbo oscilante, sempre trabalhando verbos que têm problema na conjugação verbal. Dificilmente ela vai pegar um verbo regular, ou então um verbo que não tenha um radical primário, um radical secundário. Ela sempre trabalha pelas provas anteriores verbos que têm algum problema na conjugação verbal. Por exemplo, olha aqui, vou pagar aqui para vocês, para a gente pegar